Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Aqui quem vos fala é o irmão Jorge, dando continuidade em nossos estudos sobre os valores do cristianismo. Vos peço que não deem likes, mas ativem os sininhos para serem notificados a cada nova postagem aqui neste canal e repassem para o maior número possível de pessoas. Dando continuidade em nossos estudos falando sobre os valores do cristianismo, falaremos hoje sobre o respeito. Meus irmãos, o respeito é um valor fundamental para a vida em sociedade. É por meio do respeito que obedecemos a normas de convivência e a regras de autoridade contidas nos mandamentos do Senhor. Primeiro temos que entender que ninguém é obrigado a respeitar, mas sim a tratar e a receber com respeito. Porque o respeito ele não é imposto, não é obrigatório. O respeito é um mérito, é um merecimento, é um sentimento produzido por aquele que merece ser respeitado e percebido pelo outro que reconhece tal merecimento. Por meio de uma postura formada por um conjunto de condutas corretas, se produz o autorrespeito. Esse valor é percebido por outras pessoas que, não por imposição, mas por reconhecimento, sentirá respeito pela outra. Uma das maiores provas de respeito pelo outro se vê naquele que, mesmo sendo seu desafeto, reconhece que nada tem para o acusar ou para falar mal dele. Porque o respeito se faz por merecer. Mas quanto ao trato, uma pessoa mesmo não merecendo, eu devo tratá-la com respeito. Mas não significa que eu a respeite, eu simplesmente a trato com respeito. Por isso é que há muitos cristãos que não são respeitados, são somente tratados com respeito. E na hora que ele mais precisa de cobrar respeito é que vem a vergonha em saber que não é respeitado como cristão. É muito ruim naquela hora H o cristão descobrir que ele é respeitado como qualquer coisa, menos como cristão. Ele pode ser respeitado como ser humano, bom trabalhador, bom profissional, bom vizinho, bom pai, ou como um bom marido, bom patrão, um bom empregado, mas não como cristão. E isso se vê quando alguém, sabendo que ele é cristão, o convida para coisas que não convinham a cristãos. Quando ele quer repreender, aconselhar, advertir na condição de cristão e ele percebe para sua vergonha que como cristão ele não é respeitado. É totalmente possível ter o afeto de alguém e ao mesmo tempo não ter o respeito desse alguém. As pessoas sempre o trataram com respeito, mas nunca sentiram respeito por ele. Por esse motivo é que, quanto a Deus, o respeito é automático, por observarmos os seus feitos pela humanidade. A misericórdia, a tolerância, compaixão, o perdão, o socorro, o livramento, proteção, sustento, salvação e etc. Percebendo o mérito de Deus e sentir respeito por Deus. E um grande respeito. E esse respeito é tão grande a ponto de ser chamado de temor. No que se refere a Deus, o respeito será tão grande a ponto de obedecermos sem contestar nenhum dos seus mandamentos. É o que se pode chamar de temor. Entre as pessoas, o respeito é de grande importância, porque o que está em jogo é a dignidade humana. A dignidade humana é um valor de grande importância que só pode ser posto em prática por meio do respeito. Pelo respeito é que vem o cuidado de não causar dano à dignidade de alguém. E isso envolve reciprocidade de relacionamento entre pais e filhos, cônjuges, irmãos, patrão e empregado, vizinhos e etc. Só o fato de o ser humano ter sido feito à imagem e semelhança de Deus já é motivo para ser tratado com respeito, o que significa que o ato respeitoso não deve ser condicionado à conduta do outro. Sendo assim, a posição política, esportiva, religiosa, ideológica não podem vir antes do respeito. O respeito vem primeiro. Aprender a ouvir, como está escrito lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar.
Então, aprender a ouvir e a respeitar os sentimentos dos outros é importantíssimo para estabelecer uma relação de proximidade que, em resposta a esse respeito, teremos o fortalecimento de laços que favorecem uma convivência humana muito melhor, graças ao surgimento da fraternidade, da convivência como irmãos, baseadas no vínculo do amor e não no poder. E nesse convívio e com essa postura, passamos a conhecer as pessoas, a respeitar seus sentimentos, seu histórico, suas cicatrizes e a controlar as nossas reações. É impossível alguém considerar a experiência de vida, dos estudos, a maturidade de alguém, o aprendizado, os conselhos de alguém, se não houver respeito. O respeito é que faz unir as pessoas umas às outras para viverem harmoniosamente, pesando mais as suas boas qualidades ao invés das suas más qualidades. Pelo respeito se considera conselhos. E quando não há respeito, não tem como levar em conta os conselhos de alguém. A ausência do respeito leva à crença de que não precisa daqueles conselhos, daquelas orientações. Aquela pessoa não tem capacidade para me dar conselhos, não tem condições para me dar orientações. Eu não preciso aprender daquela pessoa. A falta de respeito, a ausência do respeito leva ao fracasso, porque ninguém pode vencer sozinho. Para que haja companhia, é necessário que haja respeito. Como está escrito, considerai os outros superiores, maiores do que a si mesmo. É o respeito. Por mais que uma pessoa saiba, ela respeita o aprendizado do outro, porque são pessoas diferentes, com experiências diferentes, com aprendizados diferentes, e um aprendendo com o outro. Mas não havendo respeito, nada disso é levado em consideração, e a pessoa tende ao fracasso. É pela ausência do respeito que até a autoridade constituída não é considerada, não é levada em conta, porque aquele que não tem essa virtude, esse valor do respeito, não irá se submeter, não irá respeitar nem mesmo a autoridade constituída sobre ele. E aquele que não tem esse valor consigo, aquele que não traz consigo esse valor, essa virtude, a sua queda é praticamente inevitável. Criando no que depender de nós cristãos, um ambiente leve e saudável a todos em sua volta, como está escrito na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículos 17 e 18. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. E onde não há respeito, não há paz. Então, para que haja paz no que depender de nós, cristãos, que sejamos nós os primeiros a tratar com respeito e a ter postura que seja digna de respeito. Perante Deus, perante o nosso Senhor, todos nós somos igualmente carentes da graça de Deus, porque somos todos cheios de defeitos. Se pergunte, o que eu tenho feito para trabalhar as minhas dificuldades internas para conviver com quem pensa diferente de mim, com quem é diferente de mim e com quem tem um histórico diferente do meu? Meus queridos, uma família onde tem muitos membros, muitos irmãos, é uma ótima escola para aprendermos respeito, porque é no ambiente familiar onde se pode encontrar diversos irmãos diferentes, criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, mas que se comportam de forma particular, de forma única, de uma forma que é de cada um. E nesse mesmo ambiente é que todos vão ver o relacionamento entre pais e filhos, entre marido e mulher. Uma das coisas que podemos aprender nessa escola familiar é que o orgulho é a maior dificuldade que enfrentamos para conseguir estabelecer
estabelecer um padrão de relacionamento fraterno e de respeito às diferenças, aos diferentes tipos de pensamentos, de raciocínio, às diferentes maneiras de se comportar. O orgulho e o nosso egoísmo é que nos impedem, nos tornam incapazes de participar da transformação observada nos demais membros dessa família e necessária para uma convivência saudável. Em nosso meio familiar, experimentamos as primeiras experiências da vida em sociedade. É no meio familiar que aprendemos a lidar com conflitos que surgem por uma coisa mínima, uma discordância mínima na forma de fazermos a leitura de um fato, de um gesto, de um ato, de uma palavra, de uma realidade. A família é a cartilha da vida. E quando não aprendemos nessa escola da vida, a tendência é de que a infantilidade nunca nos abandone. Jamais amadureceremos para poder agir como pessoas maduras, adultas, nas demais sociedades. Quando amadurecemos em nós o respeito, quando a gente cair e outras pessoas se aproximarem de nós, não será para nos acusar, para passar de longe, mas sim para nos ajudar. Quem escolhe a zona de conforto não amadurece. O que é a zona de conforto nesse contexto? É aquela situação em que aquele membro da família, ele não luta contra o seu próprio egoísmo. Ele nunca amadurecerá em si mesmo o respeito. Como está escrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque nós colhemos o que plantamos, como está escrito lá em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7. Se nós plantamos o respeito, nós colheremos o respeito. Quando um membro de uma família não luta contra o seu próprio orgulho, ele se acomoda na sua zona de conforto, ele voluntária ou involuntariamente, ele tende a se comportar como um avaliador dos outros. Ele está vendo os outros evoluindo, amadurecendo, mas ele preferiu não lutar contra o seu próprio orgulho. Então o que é que pode acontecer com ele? Ele começar a julgar, a avaliar as expressões, o comportamento, os gestos, a postura dos outros, reprovando uns, achando que pode aprovar outros. Ele se coloca como avaliador. Por isso, o respeito é uma importante virtude moral que não pode faltar em nenhuma das relações estabelecidas em nosso cotidiano. É o que o Senhor Jesus Cristo falou lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Seria muito bom se todos entendessem que a graça que é sobre uns pode ser juízo para outros. Graça sobre os obedientes e juízo para os desobedientes. Porque Deus não usa de medidas injustas, ou seja, Deus não usa de 2 pesos e 2 medidas, como o próprio Deus ordena lá em Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 13 ao versículo 16. O próprio Deus diz assim: na tua bolsa não terás pesos diferentes, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás 2 sortes de efa, um grande e um pequeno. Terás peso integral e justo. Efa integral e justo, para que se prolonguem os teus dias na terra que te dá o Senhor teu Deus. Porque é abominação ao Senhor teu Deus todo aquele que pratica tal injustiça. E em Provérbios, capítulo 20, versículo 10, diz: 2 pesos e 2 medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. O que é 2 pesos e 2 medidas? É que antigamente o sistema de medida era peso e régua. O peso era uma peça de ferro maciça que era colocado na balança para medir o produto que ia ser vendido. E a régua tinha aquela medida certa. O comerciante injusto tinha consigo uma peça de ferro maciça e a outra
oca, ou uma régua justa e outra enganosa, para vender os seus produtos. Em nosso dia a dia, 2 pesos e 2 medidas está relacionado a situações completamente iguais que são tratadas de formas completamente diferentes, seguindo critérios diferentes, segundo a conveniência daqueles que julgam essas situações. Um exemplo disso é o partidarismo, que é expressamente proibido pelo Senhor. Vejam lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, quando diz assim: nada façais por partidarismo, porque no partidarismo o juízo é feito em favor de um e em detrimento de outro. Quando não se aprende a respeitar, não somente se usa de balança enganosa, mas até mesmo as leis de Deus serão contestadas porque não serão respeitadas. Em João, no capítulo 13, versículo 34, o Senhor Jesus Cristo diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Ora, uma vez havendo o amor, haverá respeito. Nem sempre onde há respeito há amor, mas havendo amor, haverá respeito. Em João, capítulo 14, versículo 15, o Senhor Jesus Cristo diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Também podemos entender que, se nós amamos ao Senhor, respeitaremos os mandamentos do Senhor. O versículo 23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Também podemos colocar assim: se alguém ama ao Senhor, se alguém respeita ao Senhor, respeitará também a palavra do Senhor. No versículo 24 diz: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Também podemos colocar: quem não respeita ao Senhor, também não respeitará as palavras do Senhor. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 17, diz assim: tratai a todos com honra, ou seja, com grande respeito. E ele não está dizendo a todos os irmãos, ele está dizendo a todas as pessoas. Em Êxodo, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Se Moisés não tivesse respeitado o Senhor, também não teria respeitado a palavra do Senhor e provavelmente tentaria se achegar com os pés calçados. Em Mateus, capítulo 5, versículo 42, o Senhor Jesus Cristo diz assim: dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ora, no início eu falei aqui para vocês que o respeito é um dos principais valores para a dignidade humana. E aqui nesse versículo, ele está falando exatamente de você zelar pela dignidade humana. Você está respeitando aquela pessoa a ponto de zelar pela dignidade daquela pessoa. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, diz assim: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Ou seja, mais um exemplo de respeito e zelo pela dignidade humana. Porque quando você respeita a pessoa, você vai evitar falar, você vai ser tardio para falar, você vai tentar compreender aquela pessoa e você vai ter zelo pela emoção daquela pessoa, pelos sentimentos daquela pessoa, pelo histórico daquela pessoa, pelas cicatrizes daquela pessoa. Então você vai evitar que os seus lábios falem dolosamente. O que é dolosamente? É causando dolo, prejuízo, dano àquela pessoa, causando algum mal àquela pessoa. Então evite que os seus lábios falem de maneira a causar algum dano àquela pessoa. Refreie a sua língua do mal. Respeite o seu próximo. Em Efésios, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Ou seja, filhos, respeitem os vossos pais. O versículo 2 diz: honra a teu pai e a tua mãe. Em outras palavras, tenham grande respeito por teu pai e por tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O versículo 3 diz: qual a consequência? Para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. O versículo 4
diz: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provoqueis a ira aos vossos filhos, ou seja, vós, pais, respeitem o estado de vossos filhos. Respeitem os sentimentos deles. Não provoquem eles a ira. Não provoquem os vossos filhos a te desrespeitarem. Trate os vossos filhos com respeito. Como eu disse no início, o respeito não se impõe, é mérito. Então você, pai, você, mãe, tem que merecer o respeito de seu filho. E quando você não merece o respeito de seu filho, você tenta impor. Mas se você não tem conduta respeitosa, você não pode cobrar dele o respeito. Ele está errado em não te respeitar. Porém, quem provoca nele esse erro é um pai ou uma mãe que não anda de maneira digna do respeito. Então esse filho trata com respeito, mas não sente o respeito. E o importante é sentir o respeito. E para sentir o respeito é necessário que se faça jus ao respeito. Então, vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas tenham conduta digna de respeito para que eles sintam o respeito e não sejam obrigados a tratar com respeito. Quando um pai e uma mãe merecem o respeito, mesmo que esse filho receba uma punição muito pesada, esse filho vai continuar respeitando esse pai e essa mãe, porque esse filho vai reconhecer que ele mereceu aquela punição, por mais pesada que seja, porque ele vai reconhecer que ele merece aquela punição pelo respeito que ele tem ao pai e à mãe. Em Lucas, no capítulo 3, versículo 11, o profeta João Batista diz assim: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. O que ele está ensinando aqui? O zelo pela dignidade humana, o respeito à pessoa que está desprovida de dignidade. E por respeito à dignidade humana, por respeito à pessoa, por zelo à pessoa, é que se faz isso. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, do versículo 13 ao versículo 15, diz assim: porque não é para que outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Qual é o objetivo da oferta da caridade? A igualdade. O zelo pela dignidade humana faz com que um reparta do que tem com o outro que não tem, para que haja igualdade. É o zelo pela dignidade humana, respeito à dignidade humana. O versículo 14 diz: suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. No versículo 15, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Por quê? Porque houve igualdade. Houve um socorro àquele que estava em falta, de modo que o zelo pela dignidade do outro moveu esse respeitador. Podemos concluir que o respeito é a base de tudo para uma boa convivência em sociedade, para uma boa convivência em família e principalmente para servir a Deus. Através do respeito vem o zelo entre pessoas, a honestidade, a verdade, a justiça, a decência. Tudo vem pelo respeito, o pudor, a dignidade e, por fim, entendamos que em uma sociedade respeitosa, se você não é respeitado, a culpa é tua. Por outro lado, em uma sociedade onde não existe respeito, não espere tal valor dessa sociedade. Outra importância do respeito é que por ele vem a resignação. É respeitar e sujeitar-se, submeter-se à vontade de Deus. E é desse valor que trataremos em nosso próximo estudo. Que Deus abençoe a todos.